Vemos as consequências da batalha e Luffy foi devorado pelos poderes de Imu. O nosso chapéu de palha ainda não está pronto para enfrentar aquele que se nomeia Rei do Mundo. Imu mostra um arsenal incrível de armas e se prepara para dar cabo do chapéu de palha, mas algo inesperado pode ocorrer. Luffy terá que subir de nível para derrotar o rei, mas como fazer isso se está à beira da morte? Quer saber mais sobre isso? Fique até o final e descubra tudo sobre o arsenal de armas divinas de Imu Nerona e como elas podem prejudicar o futuro da jornada de Monkey D. Luffy. E eu sou White CX e vamos de One Piece 1189. Vemos aqui a capa do capítulo, que é a Nami dando bronca em 3 macacos sábios, que na real não são nem um pouco sábios aparentemente, né? Porque eles se assemelham ao trio monstro do bando, né? Luffy, Zoro e Sandy, mas como sempre eu falo, mano, o pedido de capa não agrega nada. E vamos pra ação. O capítulo se inicia com Luffy recebendo um golpe mortal de Imu Nerona e sua espada do vazio. Ele empala o chapéu de palha numa árvore seca e é nos confirmado que essa espada realmente drena a vida, a força vital, coisas que ela acerta. Vemos que o Zop nota algo com seu haki de observação. Ele diz que está preocupado com seu capitão e não sabe se ele vai ficar bem. Nami questiona o porquê desse pessimismo todo, repentino, do nada, né? E diz que era claro que o Luffy ficaria bem. Jinbei, a voz da razão entre os dois, diz que eles não deviam subestimar o oponente, afinal ele derrotou um gigante com certa facilidade, né? Tava se referindo ao Loki ali, né, mano? Mas o Loki, que tava todo arrebentado, pergunta pro Jinbei quem ele tava chamando de derrotado. Ele tá, né? Ele tá, mas enfim. Jinbei havia notado algo. O haki de Luffy estava enfraquecendo naquele mesmo instante. Vemos que o bloco de gelo de Ragnir havia sido totalmente descongelado e a princesa Shuri, ou melhor, Gunko, havia sido liberta. Brook, eufórico, faz várias perguntas para a princesa que no momento estava inconsciente. E Ragnir reage a isso, ficando um pouco alterado, meio zangado ali, né? E Brook pede para ele se afastar deles, né? No mesmo momento, vemos os gigantes juntamente do Hairudin caindo em queda livre com um barco em cima do Loki, mas o Chopper usa seu guard point para amortecer o impacto gerado da queda, né, mano? Com o Hairudin tava o Chopper e a Gerd. A Gerd quer tratar dos ferimentos de Loki, né, mano? E ele diz que eles só iriam piorar seus ferimentos ainda mais. E perguntam por que eles vieram. Vemos Hairudin lembrando de momentos atrás, de uma conversa com o chefe Jaru, que diz para ele voltar para onde o Loki estava. Afinal, mesmo que eles conseguissem resgatar as crianças, aquilo seria temporário e que o real objetivo dos Cavaleiros de Deus era a subjugação total de Elbaf. E que eles não decidiram aquilo em um reverie, né, mano? E provavelmente aquela pessoa estava no coração do incidente. Se referindo ao Imu, né, mano? E voltando ao presente, Hairudin pergunta para Loki se ele tem ideia de quem era aquela criatura, né? Novamente se referindo a Imu Nerona. Loki diz que sim, ele tinha uma ideia de quem era mais ou menos. E voltamos ao dia da morte de Harold. Temos mais informações sobre aquele dia. Mas antes, vamos para o palco da batalha. Vemos Imu-sama retirando de seu Haori de chamas negras mais uma espada. E ele pergunta para Luffy quantos cortes será que ele consegue aguentar até a vida de Monkey D. Luffy ser totalmente drenada. E isso é interessante porque essa espada também drena, então, né? É uma espada diferente, não é a lâmina do vazio, é uma espada diferente, né, mano? E ele fala que aquela drena também, né, mano? Interessante isso, né, mano? Ele fala também sobre o nome de Luffy, né? Monkey D. Luffy era um nome muito detestável para Mu. Ele fala e comenta também sobre os irmãos de Luffy, né? Que não atendem pelo mesmo nome. Ace era Portgas de Ace, Monkey D. Luffy, Sabo ali, né? Todos tinham um sobrenome diferente, né, mano? Interessante, muito interessante. Um dos irmãos morto pela marinha e outro um membro de elite do exército revolucionário. Um trio de irmãos tão mal educados. Enquanto ele fala isso, ele empala o Luffy novamente com a segunda espada, que é dita como a espada do deus do mar, né? Interessante porque um deus do mar é citado nos textos antigos Harley, né, mano? Abre aspas, os humanos mataram o sol e se tornaram deuses. O deus do mar se enfureceu e eles nunca mais se encontraram, fechando aspas, né? É uma passagem dos textos Harley, se referindo ao segundo mundo, né?
Os humanos mataram o sol, né? E se tornaram Deus. O Imu ali, né? Se referindo ali. Os textos Harlem são uma coisa legal de comentar, né? Porque fala sobre a derrota de Joy Boy, né? Que é dito que era o portador anterior da fruta de Nika, né? Mas voltando, a espada se chama Fragaraf. Eu não sei se assim se pronuncia, mas vamos chamar assim, Fragaraf. O interessante, a variação de golpes do Imu, né, relacionada a várias religiões e mitologias, né, mano? Como, por exemplo, essa espada, na mitologia celta, a espada Fragaraf é empunhada pelo deus do mar, mano. Interessante. Mas posteriormente, pelo deus sol, né? Curioso, né? Curioso, muito legal isso, né? Mas seguindo, isso aí abre leque para várias teorias, né? Vemos um diálogo entre Loki e Shanks lá naquele dia da morte de Harald, né? Vemos um diálogo entre os dois. O príncipe dos gigantes queria vingança pelos homens de seu pai e pelo Harald também. Afinal, eles haviam morrido por Harald ter sido controlado por Imu Nerona, né? Mas Shanks diz que não era o momento para isso e que Loki devia se preparar para a guerra, devido ao governo mundial dar um golpe para tentar se apossar do reino dos gigantes, né, mano? Loki diz que queria apenas se vingar dos responsáveis pelo incidente. Então Shanks revela para ele o real responsável do acidente. Foi o atual rei do mundo. Jaru fica chocado ao saber que existe uma pessoa que governa o mundo. E Loki fala que se existe um rei secreto é só ir lá e arrancar a cabeça dele, né? Bem superficial, né? Mas o Ruivo repreende o Loki, dizendo que não era tão simples assim, devido às circunstâncias de chegar à Terra Sagrada de Mary Joyce. E mesmo que se chegasse, o poder do rei é imensurável e que só havia uma pessoa que conseguiu entrar lá um dia, né, mano, e confrontar o rei cara a cara, né? Você sabe o que é que o Shanks está se referindo, né? O Shanks tem conhecimento disso também. Loki dá um estalo juntamente com a gente e se lembra de Rox, de Zebek, que sim, é a pessoa que o Shanks fala, né, mano? Interessante isso, né, mano? O Ruivo diz que ainda não era hora de procurar essa briga. E Loki parte dali. E voltamos ao presente novamente e vemos o príncipe dizendo que naqueles anos que ele deixou o país, ele nem sequer foi capaz de chegar no rei. E que se o rei do mundo desceu ali para baixo para brincar, essa era a chance perfeita. Interessante, né? Loki, naqueles anos que ele ficou, acho que se não me engano foram 6 anos no mar que ele fica, não chegou nem próximo do Imu, né? É quase impossível na real, né? Harudin diz que vai acabar com isso tudo e que vai acabar com o inimigo de seu país. Jinbei diz que toda essa conversa sobre rei do mundo era algo absurdo. E Nami questiona, se há realmente um rei, então qual era a função dos 5 anciões, né? Se referindo ao Gorosei ali, né? Vemos Ragnir novamente ficando zangado e Brook pedindo para ele se afastar novamente. Chopper traduz o que o Ragnir estava falando e ele diz que foi ele que congelou ela porque ela era perigosa demais, né? O Ragnir falando isso pro Chopper, que ele congelou a Gunko pois ela era perigosa demais. E Brook fica chocado ao descobrir que realmente foi Ragnir que congelou ela. Brook explica que ela poderia ser perigosa, mas era porque ela estava sendo controlada e que ele considera ela como uma filha. E Ragnir fica confuso, tentando associar a imagem de ambos, né? Como uma caveira vai ser pai de uma pessoa normal, entre aspas, né? Muito engraçado, né? Mas isso é um detalhe interessante, porque Ragnir, ele tá desde os tempos antigos, né? A informação mais antiga que nós temos sobre ele é no mínimo 800 anos. Com o Chopper estando ali, mano, Ragnir é um poço de informações, né? Ele pode falar muita coisa ali, Chopper traduzindo pra gente. E isso é muito da hora mesmo. Não é à toa que o Oda colocou os dois ali, ó, juntinho, pertinho. Mas, enfim, Robin aparece ali e diz que parece que estava acontecendo coisas interessantes por lá. E diz que precisa do Chopper na biblioteca o mais rápido possível. Isso é triste, porque eu queria que Ragnir conversasse, interagisse mais com o Chopper, né? Queria que ele falasse sobre os tempos antigos, né? Acho que todos nós queremos, mas provavelmente no final do arco vai ter que rolar, né? Vai ter que rolar. Agora, voltando ao palco da grande luta, vemos Imu-sama retirar novamente de seu Haori de chamas negras uma nova arma, uma terceira, um machado chamado Shinjan. Eu não sei se é assim que se pronuncia, rapaziada, novamente. Tipo, ele tira o machado e fala, ai, que falta de sorte, mas que seja ela, né? Será que as armas dele que ele tira do Haori é aleatório? Eu acho que não, né? Mas vamos seguindo, eu acho que ele queria uma arma mais potente, pode ser que sim, né? Ou ele tá se referindo ao Luffy, que falta de sorte, mas que você vai ser finalizado por essa. Enfim, pode ser que seja aleatório, né? Bem engraçado isso, é interessante na real.
Seguindo, diretamente do Porto do Mar das Nuvens, vemos Zoro e Somers lutando e um clash é gerado. Vemos raios de hack do Conquistador vindo de Zoro, aparentemente. E Somers estava com uma espada especial, agora ele tá com uma espada ali, isso é interessante. E Somers começa a falar e um poço de informações novamente surge. E eu adoro quando aparece, né? Somers diz que há 800 anos atrás, 19 reis criaram esse mundo, juraram igualdade e fincaram suas armas ao redor do trono vazio. Toru, a espada do caos. Vohu, a espada do nada. Nemesis, a espada do castigo divino. Longinus, a lança sagrada. Stigman, a espada do demônio vingativo. E Muramasa. Mas o que está lá ao redor do trono são um total de 19 armas que Imu restaurou com seu Maki e agora estão todas em seu arsenal, mas ele também forneceu aos Cavaleiros Sagrados, né? Como a gente pode ver, Somers saca sua espada, que chama Gran, e Killigan saca sua arma chamada Longinus, a lança da vida sagrada. E isso é muito interessante, né? Porque, pô, a gente tá vendo ali o Somers trocar golpes com o Zoro, né? Os Cavaleiros estão muito forte, mano. Agora eles receberam buffs, armas poderosas, bufadas com Maki, frutos poderosos também, e sem falar a imortalidade ainda que eles têm lá, mano, os buffs da marca do abismo de Imu, né? Mas é interessantíssimo. Vamos ter essa luta aí, essa luta do Zoro contra o Somers e o Killin contra o Sanji. Vai ser uma lutaça, rapaziada, lutaça mesmo. Voltamos ao Imu Nerona, que se prepara para dar o golpe final em Luffy. Ele diz que era para ele estar se sentindo honrado por estar morrendo pelas armas que criaram o mundo. E na hora do golpe final, surge um homem, a asa esquerda do rei dos piratas, o devorador de montanhas, Scooper Gaban, chega e bloqueia o golpe de Imu. E temos o fim do nosso capítulo aqui. Enfim, rapaziada, o capítulo foi esse, mano. Esse foi um capítulo muito da hora, mano. Essa revelação sobre as 19 armas aí, né, mano. Luffy foi derrotado com uma certa facilidade. Isso tem que é algo a se considerar, né? Como eu venho falando há vários capítulos aí, né? O poder dele não tá completo. A gente teve essa confirmação agora. Ele tá fraco demais perto do Imu, mano. Olha isso. Mas enfim, vamos falar sobre umas coisas interessantes aqui, né, mano? Gaban chegando pra interferir aqui. Gaban lembrando que tá ferido. O Chopper tratou ele e ele veio bloquear o golpe do Imu. O Imu já derrotou o Luffy com uma certa facilidade, já derrotou o Loki. E provavelmente, rapaziada, Gaban pode morrer aqui. Gaban pode vir a morrer aqui, mano. E eu não quero isso. Ele tem que falar mais coisa pra gente, mano. O que me choca, rapaziada, é falar o conhecimento do Gaban, né, mano? O conhecimento do Gaban. Gaban chegou à última ilha ali, mano. Mas numa conversa que ele teve com o Shanks, ele parecia não saber sobre Imu, rapaziada. Ele chegou na última ilha, sabe sobre o século perdido, sabe o que aconteceu. Mas parece que ele não sabia que Imu tava vivo, assim, digamos assim, né? Não sabia que Imu tava governando o mundo ali. Porque eu lembro lá de uma conversa que o Shanks teve com ele. E o Gaban parece não saber, mano. E tipo, o cara já chegou na última ilha. Sabe o que aconteceu, sabe o que é One Piece. Mano, isso é algo interessante, né? Algo muito interessante, mano. E o que confirma que Gaban pode morrer é basicamente o Killing, né, mano? A fruta do Killigan ali, basicamente, é quase confirma, porque é dito que basicamente um Kirin, é dito que quando aparece um Kirin, né, nas lendas, pode indicar duas coisas: a morte de um sábio, né, soa familiar para vocês, ou o nascimento de um governante ilustre, né, mano, que pode nos deixar teorizar, né, que Luffy pode vir despertar um poder aí, né, mano. É uma teoria de se dizer. Eu acredito mais na morte do Gaban, a morte de um sábio, a presença de um Kirin. Cara, eu não quero que ocorra isso, mano. O Gaban tem que falar mais coisa pra gente. Enfim, se eu pudesse dar uma nota a esse capítulo, mano, sem falar sobre as armas aí, né, mano, que apareceu, que eu achei muito da hora, né, mano. Essas 19 armas fincadas ao redor do trono lá, mano. Mas esse capítulo é um 9, hein, rapaziada. Um 9. E eu estou ansioso para o próximo. Enfim, isso é tudo. Fiquem comigo para acompanhar essa jornada incrível. Lembrando que tá tudo salvo numa playlist. Se inscreve, compartilha. Valeu, falou. Eu fui.